Oi, artesã incrível, tudo bem? Bem-vinda a mais uma aula do nosso módulo de técnicas essenciais. E nessa aula nós vamos aprender a fazer o ponto mais utilizado no artesanato em feltro. Esse é o ponto base para você fazer qualquer trabalho, que é o ponto caseado. Para fazer o ponto caseado, você vai precisar de linha e agulha de costura comum. Aqui eu estou usando uma linha mais grossa, a linha de pesponto, dupla, para que fique bem visualizado para você, para que destaque e você não tenha nenhuma dúvida com relação à confecção desse ponto, a realização desse ponto. Mas aí não se esqueça que você vai usar uma linha de costura comum ou um fio da linha de meada para fazer essa costura. Eu já tenho aqui a linha dupla, dei um nozinho aqui na ponta. Eu vou introduzir a agulha entre uma camada de feltro e outra. Então, vou vir aqui com a agulha, entrei com ela, puxei até o final, vou esconder essa minha pontinha aqui dentro e vou começar a fazer o ponto caseado. Vou voltar com a agulha para frente da peça, vou passar com a agulha de um lado para o outro e vai formar essa argolinha. Então, eu vou introduzir a agulha nessa argolinha e vou puxar para formar o primeiro ponto. Como nós estamos fazendo o primeiro ponto, nós vamos reforçar esse ponto para que essa costura não se abra na hora de receber o preenchimento com a fibra. Então, vou dar mais um pontinho para ele ficar bem reforçado. Então, novamente, vamos introduzir aqui a agulha de um lado para o outro. Vai formar essa argolinha e a gente introduz a argola, a agulha na argola e puxa até o final. Você vê que formou dois pontinhos aqui e essa ligação entre um ponto e outro como se fosse um telhadinho. Por isso, esse nome tem o nome de ponto caseado. Então, introduzimos a agulha novamente de um lado para o outro. Vamos entrar com a agulha na argolinha e vamos puxar. Eu tenho um método de fazer essa costura que agiliza o tempo da costura no ponto caseado. Eu já levo a agulha para cá, passo com a linha por cima do meu indicador da mão esquerda, no caso eu sou destra, porque quando eu entrar com a agulha desse lado aqui, de um lado para o outro, a posição que a agulha vai sair já vai ser dentro da argolinha. Então, já agiliza esse processo da costura. Vocês observam que todos os pontos eles têm o mesmo tamanho e a mesma distância entre um e outro. Mais uma vez, eu estou fazendo pontos maiores para ficar bem visível aqui para vocês, mas o ponto ele deve ser sempre bem discreto. Mais uma vez. Como nós estamos costurando com ponto caseado para fazer o fechamento de uma cabecinha e nós temos aqui duas cores diferentes do feltro, nós temos que usar duas cores diferentes da linha também. Como vai haver uma troca de linha na hora da troca de cor do feltro, para que não tenha nenhum risco do enchimento vazar, quando a gente for começar a casear, a gente começa pela parte do rostinho e não pela parte do cabelinho. Então, mais uma vez, vamos introduzir a agulha entre uma camada e outra de feltro. Aí, a gente esconde aqui essa perninha, a pontinha.
Vem com a agulha de um lado para o outro e vamos formar aqui o nosso primeiro ponto caseado. Esse primeiro ponto reforçado. E vamos continuar costurando. Vamos lembrar que essa é uma peça que vai receber preenchimento de fibra, então todo ponto caseado que a gente fizer, ele precisa ser levemente tensionado, para que ele fique bem apertadinho e não corra o risco de abrir na hora de receber o enchimento. De um lado para o outro com a agulha, vamos fazendo aqui o ponto caseado. Aqui você observa que quando nós costuramos com a linha na cor do feltro, esse ponto ele vai ficar bem mais discreto. Agora eu já fiz toda a costura da parte do feltro nude. Então, começamos por aqui, um pouquinho antes da orelhinha, vamos costurar em toda a borda, não vamos costurar esse cabelinho aqui atrás junto, só mesmo o feltro nude. Vamos costurar todo esse entorno. E do mesmo jeito que no início eu não comecei pela curvinha da orelhinha aqui, aqui eu também não encerrei. Eu avancei mais 2 pontinhos e fiz o arremate um pouquinho mais avançado. E agora a gente vai costurar o cabelinho. Da mesma forma aqui, com a linha na cor do feltro, eu vou introduzir a minha agulha entre uma camada e outra. Aqui nós vamos trabalhar com mais camadas de feltro, porque nós temos as 2 camadas do cabelinho, mais as 2 camadas do rostinho. A gente esconde aqui a pontinha da linha. Com a agulha de um lado para o outro, vamos fazer o nosso primeiro ponto caseado. Esse primeiro ponto sempre bem reforçado. Então, eu vou entrar com a agulha na argolinha aqui 2 vezes para ele ficar bem reforçado. Tensionei a linha e agora é só continuar fazendo a costura com o ponto caseado. Então, nós estamos chegando aqui ao final. Nesse último ponto, nós pegamos as 4 camadas de feltro, reforçamos. Eu vou agora introduzir a minha agulha aqui por dentro. Vou sair com ela aqui em qualquer lugar para esconder essa pontinha. Eu vou cortar aqui o excesso. E dessa forma nós não temos nenhuma pontinha de linha aparente. Existe uma outra funcionalidade para o ponto caseado que poucas vezes é mencionada, que é o ponto caseado de aplicação. Para fazer o ponto caseado de aplicação, é a mesma técnica, basicamente, do ponto caseado que a gente acabou de aprender. Só que a gente vai vir com a agulha aqui por trás, vai sair aqui na frente, puxou até o final e vamos entrar com a agulha inclinada. Vamos sair com ela na camada da frente do feltro. Vamos introduzir essa agulha aqui na argolinha e vamos formar assim o primeiro pontinho caseado. Então, vamos agora fazer o segundo. Ó. Entramos com a agulha inclinada aqui no feltro nude. Vamos sair com ela aqui no feltro caramelo, na camada de cima. Vamos puxar a agulha até o final. Introduzimos a agulha aqui na argolinha que se formou
O detalhe é que você vai puxar a linha em direção a você. Se você puxar a linha para cima, o ponto vai ficar torto. Você tem que puxar a linha sempre em direção a você. E assim nós vamos formando o nosso ponto caseado de aplicação. É uma substituição ao ponto palito, caso você prefira utilizar o ponto caseado para aplicação, você pode usar, em vez de usar o ponto palito. Então, para você comparar, aqui a gente fez a aplicação com ponto palito e aqui a gente fez a aplicação com o ponto caseado. A terceira funcionalidade do ponto caseado é fazer o ponto caseado de união. Marcelo, o que é o ponto caseado de união? É quando você está fechando uma peça, tem o ponto caseado de fechamento, você está fechando uma peça com o ponto caseado, mas você precisa unir uma outra parte nessa peça. Então, aqui nós temos um rostinho que a orelha já está acoplada aqui ao molde. É um molde só com a orelha e o rostinho. Aqui a gente já tem um molde diferente, que a orelha ela é separada. Como que a gente vai fazer? Para vir fazendo ponto caseado e chegar aqui, tem essa orelhinha aqui no meio. Como que a gente vai fazer essa costura? É isso que agora eu vou te ensinar. Então, nós estamos aqui fazendo o nosso ponto caseado. Normalmente, vamos caseando para fechar a peça, até que nós vamos nos deparar com uma terceira parte que precisa ser costurada também. Aí agora a gente chegou aqui e precisa costurar essa parte junto. O que que nós vamos fazer aqui? Vamos entrar com a agulha de um lado para o outro, de modo que a agulha ela vai perfurar tanto a camada do rostinho, as duas camadas do rostinho, quanto as duas camadas da orelhinha, essa parte que nós precisamos unir. Nós vamos puxar a linha quase até o final, mas a argolinha a gente não vai puxar até o final, vamos deixar essa argolinha aqui na frente. A linha saiu aqui, por trás. Então, nós vamos voltar com essa linha rente a essa camada. Nós vamos introduzir a agulha aqui e ela vai sair rente à camada da frente do feltro. Vamos puxar a linha e introduzir essa agulha na argolinha que nós deixamos aqui na parte da frente. Parece um pouco complicado e um bicho de 7 cabeças, mas nada que o treino não resolva. Então, vamos novamente entrar com a agulha aqui de um lado para o outro. Ela vai sair aqui. Você vai puxar a linha, mas não puxa até o final, deixa essa argolinha. Volta com a agulha aqui rente à camada do feltro. Ela vai sair na mesma posição aqui na frente. E você vai introduzir a agulha na argolinha que ficou nessa parte da frente. Então, mais uma vez, vamos entrar com a agulha de um lado para o outro, voltar com ela rente ao feltro, vamos sair aqui na frente, introduzimos a agulha na argolinha e vamos puxar. Mais uma vez, entramos com a agulha aqui, saímos aqui, voltamos com a agulha rente ao feltro, ela vai sair na mesma posição aqui na frente, introduzimos a agulha e puxamos. Essa é uma técnica que você vai aprender, guardar para aplicar em diversas ocasiões no seu trabalho
como artesã especialista em feltro. Vamos chegar aqui, mais uma vez, até o final. Deixamos a argolinha. Voltamos com a agulha rente ao feltro, saímos aqui na frente. Vamos introduzir a agulha na argolinha. Puxamos. E agora nós vamos continuar a fazer o ponto caseado normalmente. Veja quanta coisa a gente consegue fazer usando apenas o ponto caseado. Nessa peça aqui, nós usamos apenas o ponto caseado. O ponto caseado de fechamento, o ponto caseado de aplicação e o ponto caseado de união entre partes. E se você ficou com alguma dúvida, você pode retornar e assistir essa aula quantas vezes você quiser, porque essa aula é uma das mais importantes de toda a nossa trajetória. E eu vejo você na próxima aula.